E aí, turma, vocês estão bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Investir é Maratona. Você que não me conhece ainda, eu me chamo Thiago e estou aqui fazendo conteúdos 2 vezes na semana, todas as quintas e domingos, conteúdos sobre investimentos no Brasil e sobre investimentos no exterior. A ideia é a gente dividir o máximo da minha experiência. Eu estou investindo no mercado por conta própria há mais de 10 anos, então eu quero dividir um pouco com vocês o que fez com que eu me sentisse mais seguro de investir. E hoje a gente vai fazer um vídeo conceitual aqui no canal e eu vou responder uma pergunta que provavelmente você tem, você que está estudando, começando, porque você nunca começou ainda a investir em ações. Então provavelmente você tem medo de investir em ações. E aqui eu listei alguns motivos e a gente vai quebrar todos esses pontos um a um na segunda etapa do vídeo. Você vai ver aqui no canal que a gente sempre primeiro contextualiza, passa um pouco de conceito, fala um pouco alguma coisa aqui e na segunda parte a gente sempre entra em prática e coloca isso no papel, a gente mostra para você. Então eu vou quebrar todos esses pontos aqui. Então provavelmente você tem medo de investir em ações. Por quê? Porque você entende que o mercado é irracional. E o que eu vou mostrar na segunda etapa é que o mercado ele é racional. Você vai entender exatamente como o mercado funciona no longo prazo. No curto prazo, sim, o mercado pode ser racional, tá? Então, respondendo rapidamente, mas você vai ver na prática. Volatilidade. Mais uma vez, o mercado, sim, ele é volátil, ou seja, ele é renda variável. Ele sobe caindo, que a gente diz. Mas o que eu quero dizer com esse sobe caindo? Que eu vou mostrar para vocês também. Vocês vão ver uma linha de tendência clara de crescimento no longo prazo, quando você investe em ações. Então é aqui esse termo exatamente que a gente usa. É um mercado que sobe caindo, tá? Então você vai ver isso na prática. Acompanhamento diário é outro medo. Então você tem trabalhos, tem coisa para fazer no seu dia a dia, você tem que ganhar o seu dinheiro de verdade e não tem tempo para ficar acompanhando diariamente os seus investimentos. E eu vou mostrar para vocês que isso não se faz necessário. Muito pelo contrário, o acompanhamento diário provavelmente vai te prejudicar e muito nos seus investimentos. Risco alto. Outro fator, né? Investir em ações tem um risco gigantesco. Isso, mais uma vez, não é verdade. Depende muito de como você traça a sua estratégia de investimento. Então você vai entender que quanto mais você diversificar o seu patrimônio, diversificar os seus ativos, você vai ver que o seu risco diminui e muito. Risco alto, na verdade, é investir só em renda fixa. E você vai entender um pouco disso também na segunda etapa do vídeo. E muito difícil. Muito difícil. Todo mundo tem esse entendimento que o mercado é muito difícil. E você vai ver na prática, mais uma vez, que não é nada difícil. Se você fez aí o básico da escola, não precisa ter feito faculdade, não precisa ter feito nada. Se você sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir, acabou. Essas são as únicas operações matemáticas que você tem que saber para selecionar e escolher boas empresas. Na segunda etapa do vídeo, vamos quebrar todos esses medos e você vai entender direitinho o que eu quero falar e entender que o mercado é racional no longo prazo. Turma, vamos matar já 2 pontos daquele que a gente falou no início do vídeo. Então vamos falar um pouco aqui de irracionalidade do mercado e volatilidade. Então vamos usar aqui um artigo do Henrique Breda, uma opinião dele, para onde vai a bolsa. Para você que não conhece, Henrique Breda é um dos gênios do mercado financeiro. É muito conhecido, então ele começa fazendo algumas perguntas, se discursos políticos influenciam a bolsa, sim e não, ele responde, né? Votações de PECs, sim e não, tweets de presidentes, sim e não, etc. Né? Essas coisas que a gente acha, notícias que a gente acha que movimenta aí o mercado. E aqui ele mostra, pega um gráfico, né, do ganho por ação, ou seja, da lucratividade da empresa em laranja, e o preço dessa ação, a gente está falando da Lojas Renner, o preço da ação em branco. E a gente vê claramente que no longo prazo o mercado ele tem uma racionalidade, né? Então, de acordo com que a empresa vai aumentando o seu lucro, a sua curva de lucros, a cotação, o valor de mercado tende a acompanhar esse valor. E faz todo sentido, né? Quando você pensa com a cabeça de empresário, se você tem uma empresa que está aumentando os seus lucros, logo ela passa a valer mais. E isso é o mundo real, né? O valor de mercado das empresas são diretamente ligados à lucratividade. Então, se você tem uma empresa crescendo os lucros, obviamente ela vai se valorizar também no longo prazo. Então, a gente vê aqui que o mercado sim tem uma certa racionalidade. Mas Thiago, você pegou um exemplo, Lojas Renner. Vamos pegar outros exemplos, vamos mostrar aqui para vocês.
3M, lá no mercado americano, a gente vê em laranja a curva de lucros e em azul a precificação. A gente vê, claro, uma linha de tendência de um acompanhar o outro. Apple, mesma coisa, em laranja, lucro por ação, em azul, para acompanhar aqui ó, uma queda, você vê que também tem queda aqui no lucro por ação e na queda do preço. E por último, aí para matar, né, aqui é o que? SP500, é o Ibovespa, digamos, do mercado americano. Em verde, a gente vê o lucro por ação das empresas que compõem o índice. E em azul, o preço. Olha aqui como é bonitinho, né? Ó, a correspondência aqui. Caiu aqui, cai aqui. Subiu, sobe, cai, cai. E a gente vê uma clara correspondência entre lucro por ação e preço. E isso faz todo sentido. Então aqui a gente já mata, né? Então o mercado ele sim é racional. Você que tem que procurar empresas de valor, né? Empresas que entregam lucro. Bom, para baixo aqui, e a gente vai matar a questão da volatilidade do mercado, né? Quando a gente fala que o mercado ele sobe caindo, certo? Ele sobe caindo. Olha aqui, ó, mesmo a Lojas Renner, que deu uma grande rentabilidade aí, né, de 2006 até 2019 para o investidor que colocou dinheiro nela, a gente vê grandes quedas. Ó. A gente teve uma queda gigante aqui em 2008 de 72%. Então imagina você investir, né, o teu capital e perder 72%. Perder não, né? Ver ele diminuir em 72%. Então você tem que saber muito o que você está fazendo, tem que saber olhar os números. E a gente vai entrar nesses detalhes seguindo esse vídeo. A gente viu queda de 28%, queda de 31%, 30%, 20% e 26%. Então aqui que eu falo, né? O mercado ele sobe caindo, tendo grandes quedas. E é aqui que você tem que ter cabeça. Então, sim, o mercado tem volatilidade, mas se você olha os números das empresas, acompanha essa curva de crescimento de lucro e diversifica, você vai estar bem mais tranquilo para investir. Você vai entender que o mercado é racional, mas volátil, né? Então, aqui, mais uma vez, a gente vê grandes quedas e esse crescimento. Então, o mercado, sim, é racional e, sim, tem volatilidade. Apesar da volatilidade, a gente vê claramente que esse mercado ele sobe caindo. Tá? Então, a seguir, fique com os outros exemplos aí de todos aqueles pontos levantados na primeira etapa do vídeo. Turma, vamos falar agora do acompanhamento diário. Essa ideia que é colocada na cabeça da maioria dos investidores, que ele tem que acompanhar a cotação diariamente para ser um bom investidor. E eu vou mostrar para vocês que isso não é uma realidade. Muito provavelmente, na verdade, você vai se prejudicar quando você estiver olhando diariamente os seus resultados. Então, lembra quando a gente falou que o mercado ele sobe caindo, né, na primeira parte aí? Então, olha aqui, esse gap de 72%. Praticamente de 2008 aqui, ó, praticamente um ano foi queda de resultado aqui de cotação de preço da Lojas Renner. Mas o que aconteceu nesse período aqui, na empresa especificamente? Não muita coisa. Ó. A empresa não teve uma grande queda de lucro. Tá? E o que eu quero mostrar para vocês é que nada acontece diariamente que motive grandes movimentações dentro de uma empresa. Tá? Na maioria esmagadora das vezes. Por quê? Porque aqui, ó, apesar das neuroses com discursos políticos, votações, etc., né, reparem que o preço da ação corre atrás do lucro da empresa, certo? E o lucro da empresa, aqui ó, quando a gente olha aqui o balanço, tá, da Lojas Renner, que é o exemplo que a gente está utilizando aqui, ele mexe no máximo trimestralmente. Tá? Então está aqui a linha do lucro líquido que a gente está vendo, aqui embaixo. Então aqui ó, o lucro líquido era 625 milhões em 2016, subiu para 732, subiu para 1 bilhão e 20 milhões, subiu para 1 bilhão e 99 milhões, deu uma estabilizada. E agora aqui ó, que eu quero mostrar para vocês, nesse primeiro últimos 12 meses, que é o quê? O segundo trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021. Por quê? Porque a empresa ainda não divulgou o resultado dela do segundo trimestre de 2021. Então a gente só tem que olhar friamente os números. Isso só acontece no máximo trimestralmente. A gente pode até debater aqui se vale a pena olhar trimestralmente. A minha opinião pessoal é que não tem problema dar uma acompanhada, mas isso não deve balizar nenhuma decisão sua. Sempre você tem que olhar o anual, o fechado ano, que é o que te interessa de fato. É o resultado final da empresa depois de um ciclo todo de trabalho, qual vai ser o resultado dela no lucro líquido.
Então, como vocês podem ver, o acompanhamento diário, ele não está mexendo nada no lucro. Você não tem nenhuma informação racional para tomar no meio do caminho que te motive uma saída ou uma entrada, além de notícias que não te agregam em nada como investidor. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Essa questão de acompanhamento diário, ela tem que ser deixada de lado para o investidor que está se planejando, que está construindo um patrimônio no longo prazo. Então, mais um ponto aí que passamos, certo? Para você não ter medo de investir no mercado de ações. Turma, mais um ponto, né, que eu quero levar. Então, um medo é risco alto. E o que eu vou deixar claro aqui é que depende do seu planejamento, de como você traça a sua estratégia. O investir em renda variável, ele não tem um risco tão grande assim. Tudo depende de como você vai fazer e se você sabe o que está fazendo. Então, primeiro ponto de tudo, nunca investir em renda variável se tem necessidade com prazo. Então, se você quer comprar um apartamento, você quer comprar um carro e tem um prazo para a utilização desse dinheiro, você jamais pode utilizar a renda variável para isso. A renda variável é um tipo de investimento para acúmulo de patrimônio. Então é aquele dinheiro que você vai investir por 15, 20 anos para que isso reverta para você na sua aposentadoria. Obviamente que no decorrer do tempo você vai começar a ganhar dividendos, esses números vão começar a aumentar e você pode utilizar aos poucos, esporadicamente, algum valor desses dividendos. Mas a ideia, o conceito da renda variável é realmente acumular patrimônio. Tá? Fazer com que essa empresa que você está comprando, está se tornando sócio, gere renda passiva para você. Então, se tem prazo, o teu uso do dinheiro, já esquece, renda variável não é aplicado. Outra questão, sem reserva de emergência. Reserva de emergência jamais pode estar em renda variável. Você pode pegar um momento lá de queda, como a gente viu ali, por exemplo, no gráfico da Lojas Renner, de 72%. Depois a empresa recuperou e muito, mas teve essa queda em algum momento. Se você necessitar desse dinheiro, né, você bateu o carro, precisa reparar esse carro e não tem dinheiro na reserva de emergência, tem que tirar da renda variável, pode ser o momento errado. Então, primeiro de tudo, se o dinheiro tem prazo ou se você não tem reserva de emergência, você não pode investir em renda variável. Dito isso, você tem os dois. Então, existem formas e formas de investir em renda variável. Então, digamos que você tem um patrimônio de 100 mil reais, você quer investir 20% em renda variável, né? Quer começar a construir um patrimônio. Então, você vai investir 20 mil reais. Cenário 1 é você investir 20 mil reais em uma única empresa, que seja lá a Lojas Renner. Se essa empresa vir a quebrar por algum motivo, né, você vai perder 100% do teu dinheiro que você alocou aqui em Lojas Renner e vai ser 20% do teu patrimônio que foi para o ralo. Esse é o cenário controlado, né, de um investidor planejado. Então ele seleciona cerca de 10 ativos, porque cada um vai representar 2% do patrimônio dele. Então vamos pegar um exemplo aqui, Lojas Renner, Ambev, Itaú, tá? Não é nenhuma recomendação, é só peguei exemplos aqui de empresas grandes. WEG, TOTUS, Ipera, Engie, SLC Agrícola, B3, que é a Bovespa, e a Vivo. Então se você investir 2 mil reais em cada uma, muito dificilmente essas 10 empresas aqui vão quebrar, né? Então pode ser que uma quebre, mas então você perdeu 2 mil reais. Só que a Ambev pode crescer 300%, por exemplo. E aí já recupere muito. Lojas Renner lá que deu problema, pode vir a dar problema, ok? Então depende muito como você investe, o seu planejamento de investimento. Então não tenha medo se você se planejar e diversificar, o risco de renda variável é menor do que renda fixa, que é isso que eu quero mostrar para vocês. No longo prazo, olha aqui a curva das ações, né, lá no mercado americano. Então deu de 1802. Se a pessoa tivesse investido lá em 1802 $1, ela teria 930 mil dólares e 550 reais hoje, tá? Com $1. Uma rentabilidade de 6,7% ao ano, rentabilidade real. Bonds, tá? Que são o quê? São títulos do governo, aí renda fixa, a pessoa teria $1.505 investindo $1, um ganho de 3,5%. Tá? Bills, que também é tesouro americano, mas de curto prazo, né? Apenas 278. Ouro, $1 investido em ouro, teria 3,21 reais. E apenas $1 guardado embaixo do colchão, ele valeria 5 centavos. Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês no longo prazo, na corrida de longo prazo. Na verdade, o risco maior é você investir em renda fixa. Não estou falando para não investir em renda fixa. Renda fixa é sim importante, por exemplo, para dinheiro com prazo,
para, né, você ter tranquilidade. Então, sim, ele é importante, ok? Só que olha aqui, disparado, a rentabilidade das empresas é maior. E faz todo sentido, né? Tem todo o nexo. Se a rentabilidade de empresas, né, fossem menor do que o Tesouro Direto, ninguém fazia nada, né? Todo mundo ia investir no Tesouro e não ia abrir empresas, né? Então faz todo sentido, as empresas têm que dar maior resultado do que renda fixa. Turma, então aqui eu vou mostrar para vocês que não é nada difícil estar estudando empresas, analisando empresas, a gente pode ficar no básico e é mais do que suficiente. Então vou pegar assim 2 extremos, tá? A ideia é pegar os extremos para mostrar isso para vocês. Então, vamos pegar a Oi, né? Vamos para os números primeiro da Oi. Então a gente olha aqui, ó, receita da empresa, a gente vê uma queda, né? A empresa em 2016 ela tinha uma receita, de 25 bilhões e agora está em 18 bilhões. EBITDA dela, resultado operacional dela também caindo. E a gente vê aqui o lucro líquido. Uma empresa que dá prejuízo de 8 bilhões, de 6 bilhões, de 9 bilhões, de 10 bilhões. Quando a gente vem para a dívida, né? Dívida líquida da empresa, uma enormidade de dívida, né? A empresa tem mais de 22 bilhões em dívida. Então aqui, ó, olha como é fácil a gente olhar, ó, números vermelhos aqui negativos, né? É uma empresa que não entrega resultado para acionista. Você ia gostar de ter uma empresa, ser dono de uma empresa que tem prejuízo de 10 bilhões de reais? Provavelmente não. E isso aqui, ó, é o que manda, ó, olha aqui. Esse é o retorno do investidor nos últimos 10 anos, se tivesse investido na Oi. Ia comprar a R$80 por ação o investimento e hoje está na casa do R$1, né? Então praticamente a empresa virou pó. Por quê? Porque ela não entrega números, valor. E aqui é conta de mais e menos. Ó. Não tem muito o que dizer. É só ver o número frio e cru. Quando a gente pega, por exemplo, a VEG, que é um outro extremo, né, de empresa, vamos lá para os números da VEG. A gente vê um crescimento. Ó, a empresa quase dobrando o valor da receita, saindo de 9 bilhões para 17 bilhões. Então, em pouquíssimo tempo, né, em apenas 4 anos. Quando a gente vê o EBITDA também, mais que dobrou em apenas 4 anos. O lucro da empresa dobrou em 4 anos. Né? A empresa fazia 1 bilhão de reais e agora faz 2,3 bilhões de reais de resultado. Dívida a empresa não tem, porque ela tem 1 bilhão de dívida, mas ela tem no caixa dela, certo? Na conta corrente dela, 4 bilhões. Ou seja, com o dinheiro da conta corrente ela quita a dívida. Né? Então, assim, é muito simples olhar que empresa tem valor e que qual não tem. E não que a VEG não possa virar uma empresa ruim, mas você vai identificar isso nos resultados anuais dela, né? Você vai ver vários anos seguidos ela começando a ter um resultado ruim. Isso é evidente. E a probabilidade de empresas boas continuarem sendo boas, por quê? Porque são bem geridas, é muito maior do que uma empresa que tem resultados ruins fazer a virada, digamos assim. Né? Não que não aconteça, mas é muito mais difícil. E aqui a gente vê o resultado. Ó. Quem investiu há 10 anos atrás pagou R$2 por ação. E hoje a empresa está R$34 por ação, mais de 10 vezes valorização. Né? Então se tivesse investido, por exemplo, R$10 mil, você teria mais de R$100 mil hoje. Então é para dar um exemplo para você, né? Um exemplo do que é investir no mercado de ações. É racional e é, sim, simples. A gente está olhando os números, não tem nada de difícil. É uma vez no ano, a gente olha o balanço da empresa, olha os números e vai montando, acumulando patrimônio. Então, esse era o conceito. Não tenham medo de investir em ações, mas planejem o seu investimento. Tenham ciência que é um investimento de longo prazo, que você tem que aguardar, ter paciência e você não pode precisar de fato desse dinheiro no curto prazo, né? Então esse era o conceito de hoje, lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.